No Resposta Católica de hoje, gostaria de corrigir uma resposta que talvez não tenha sido tão católica assim. Ou seja, claramente eu errei. Trata-se da resposta de número 99, onde foi perguntado se pessoas que contraíram o HIV poderiam celebrar matrimônio. Pois bem, eu dei a resposta que é aquilo, a posição da Igreja. Mas depois coloquei alguns casuísmos e nos 30 últimos segundos daquela resposta eu abri uma hipótese. A hipótese era a seguinte: no caso de o casal que contraiu o HIV, que fosse estéril, eles poderiam consumar o matrimônio e não seria em si um ato imoral e ilícito, já que não há possibilidade de passar a doença para a prole, então eles poderiam exercer uma vida sexual dentro da moralidade católica. Alguns dos nossos alunos, que são médicos, me advertiram: Padre Paulo, a coisa não é bem assim. Por quê? Porque existe vírus e existe vírus. Ou seja, nem todo mundo que contraiu o HIV está no mesmo nível de contaminação e este casal pode se prejudicar mutuamente. Bom, aqui nós temos então um dado que eu não conhecia. É a minha ignorância no campo médico. Eu não sou médico, eu sou somente padre. Então, se é assim, ponho agora a solução no campo da moralidade. Uma vez que me é dado um dado médico, científico, num campo que não é o meu, coloco aquilo que é a posição da Igreja. Se as pessoas irão se fazer mal, é evidente que o ato sexual torna-se também imoral. Uma coisa importante, porém, para esclarecer. Esclarecer que nós estamos falando de liceidade do matrimônio. Se o casal, que um dos dois ou os dois tem o HIV, contraírem o matrimônio mesmo assim, é claro, esse matrimônio será válido. Não é? Trata-se da moralidade ou não do ato. Mas se eles forem diante de um sacerdote e celebrarem o matrimônio, esse matrimônio será totalmente válido. Algumas pessoas colocaram também objeção com relação a um casal que é estéril ficar tendo relações sexuais e quiseram me corrigir nisso. Aí eu já não posso dar a mão à palmatória, porque nesse caso quem está errado é você. Ou seja, alguns alunos disseram: Padre, como é que duas pessoas que sabem que não podem ter filhos vão ter um ato sexual? Esse ato sexual é imoral. Não, não é imoral. E isso é uma posição tranquila da Igreja Católica. Veja, por exemplo, o Catecismo no número 2379. O Evangelho, diz o Catecismo, mostra que a esterilidade física não é um mal absoluto. Os esposos que, depois de terem esgotado os recursos legítimos da medicina, legítimo, né? Não é legítimo, por exemplo, inseminação artificial in vitro e companhia limitada, tá? Os esposos que, depois de terem esgotado os recursos legítimos da medicina, sofrerem de infertilidade, unir-se-ão à cruz do Senhor, fonte de toda a fecundidade espiritual, e podem mostrar sua generosidade adotando crianças desamparadas ou prestando relevantes serviços em favor do próximo. É evidente que essa é a posição da Igreja, também se nós olharmos para a história de tantas santas mulheres estéreis que na história da salvação e na própria Sagrada Escritura foram agraciadas com o milagre de uma fecundação. Foi o caso de Santa Isabel. Ora, Santa Isabel e Zacarias, para que nascesse João Batista, precisavam ter uma vida sexual regular, não é verdade? Foi exatamente porque eles tinham uma vida sexual regular que pôde se manifestar o milagre da fecundidade de Isabel já em vida avançada. Então, não há dificuldade nenhuma de um casal estéril ter relações sexuais e ter uma vida sexual
absolutamente normal. Então, aqui fica esta correção de nossa resposta católica de número 99. Se uma relação sexual irá prejudicar a saúde, né, dos esposos, então, é claro, essa relação sexual torna-se imoral de alguma forma. Segunda coisa, uma relação sexual de esposos que sejam estéreis não é imoral. Nem eu disse que era imoral. Alguns alunos ficaram escandalizados com isso, mas eu reafirmo mais uma vez a posição da Igreja. A esterilidade não invalida o matrimônio e nem torna imoral o ato sexual dos esposos.